E aí, pessoal, Deus abençoe vocês. Mais um dia, muito bom dia para você, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aí, que está vendo agora esse vídeo. Eu quero abençoar a sua vida e Deus abençoe você. Deus encha você de alegria, de unção, de graça e que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje é Natal, Jesus nasceu, o menino nos nasceu, o Filho se nos deu e Ele é o Salvador do mundo. Nessa manhã tão especial, dia 25 de dezembro, eu quero ler o devocional com você e ler o capítulo de número 25. Para você que não me conhece, meu nome é Isaac, eu sou pastor. Você que está chegando agora no canal, eu tenho feito um devocional ao longo do mês de dezembro. Todos os dias, um capítulo de Provérbios é o que nós estamos lendo. E hoje, dia 25 de dezembro, comemora-se o Natal e nós vamos dar continuidade lendo o capítulo 25 de Provérbios. Então vem comigo. Também estes são provérbios de Salomão, que foram escritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata, e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque é melhor que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará, se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo de outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e peça em firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despede num dia de frio e como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dele de beber, porque assim você montará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço com uma mulher briguenta do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Bom, o livro de Provérbios, no capítulo 25, é muito bom. E ele fala sobre vários ensinos, como todos os livros de Provérbios, como todo capítulo, na verdade, de Provérbios a gente tem visto. Mas hoje eu quero falar sobre o capítulo 17. Não sejas frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Por muito tempo, quando eu era mais novo, eu vivia na casa dos meus amigos. Na época, eu jogava muito videogame, você deve lembrar, Super Nintendo na época. Era o Mario, eram alguns jogos que eu jogava, que eu gostava. E eu ficava muito tempo na casa de alguns amigos. E por algumas vezes, eu era uma pessoa que, de tanto estar lá, trazia certos incômodos para as pessoas. Porque eu ia, às vezes, na hora do almoço, sem perceber, sem maldade, para jogar videogame, eu ia um pouco mais cedo e
atravessava a hora do almoço, ficava lá. Até que um dia eu li esse versículo: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que ele não canse de você e passe a detestá-lo. E esse texto me chamou a atenção para que eu começasse a reparar com que frequência eu estava na casa das pessoas. E aí eu comecei a perceber que eu já estava começando a incomodar. Eu já estava sendo uma pessoa que trazia incômodo para os meus amigos, para a família dos meus amigos, porque eu estava lá, jogava videogame o tempo todo, comia a comida deles, comia, e não era algo que ia um dia ou outro, era frequente. E quando eu li esse texto, eu comecei a mudar as minhas atitudes, e isso me trouxe muita alegria, me fez muito bem, a ponto de eu ter amigos até hoje por causa dessa atitude que eu tomei. E ainda hoje eu tenho essa prática. Se nós não tomarmos cuidado, por mais que a gente goste das pessoas e por mais que as pessoas gostem de nós, nós vamos ser frequentes nas casas da pessoa a ponto de mais cedo ou mais tarde, de tão juntos que estaremos, poderá trazer alguma coisa, algum problema que ele possa se cansar de nós. Por isso, a gente ter noção e sabermos como dosar essas coisas, como dosar a amizade, como dosar onde nós estamos, como ir ou não ir na casa de alguém, o tempo que fica, isso tudo pode fazer com que amizades sejam muito mais consolidadas. Por isso, tome cuidado, não seja muito frequente na casa das pessoas. Apesar de ser gerado relacionamentos profundos quando nós estamos na casa de pessoas, às vezes a gente pode acabar sendo incômodo. E existem pessoas que, infelizmente, não têm coragem ou não conseguem, justamente para não incomodar, falar com você que você está sendo cômodo. Principalmente se você exerce algum cargo de liderança, se você exerce algum cargo ou alguma influência na vida de alguém. Toma muito cuidado. O ideal é que a gente não seja frequente. E também deixe um pouquinho de saudade no coração das pessoas para que elas possam também sentir a nossa falta. Se você for frequente lá, ela não vai sentir a sua falta. Então, às vezes, gerar um pouquinho de saudade no coração de alguém pode fazer com que seja um ingrediente fundamental para relacionamentos serem muito mais profundos. Olha, Deus abençoe você que chegou até aqui. Um Feliz Natal, que Deus te abençoe rique e abundantemente e que você seja abençoado por Deus. Um abraço para você, se inscreve aí no canal e fica com Deus.